Queria pedir, e isto espero que reflita o interesse relativo, deputado José Magalhães, meu querido amigo, se faz favor, dispare, vão levar o microfone. Gostaria de saudar o debate, útil e necessário neste momento, é sexy também, mas sobretudo é importante porque o ato legislativo está em curso. Eu cessei funções em outubro de 2015, mas sou um dos autores da Lei 32 de 2008. E gostando, não por isso, mas porque os debates têm implicações, e estando a assistência constituída, enfim, esmagadoramente por elementos das Forças de Serviço de Segurança e de peritos em segurança, etc., etc., gostaria de vos dizer que partilho a tese oposta, que é a tese dominante, segundo a qual o Estado de Direito português não está a praticar ilegalidade e inconstitucionalidade alguma ao manter em vigor o regime que foi criado nessa altura e que é indispensável, como pão para a boca, para a atividade das forças e serviços de segurança. E que o único problema que nós temos neste momento é um problema que tem que ser resolvido com duas coordenadas. Primeiro, não diabolizar as forças e serviços de segurança, porque não estamos nem nos parâmetros de um Estado que não seja, enfim, democrático e de direito, nem estamos desprovidos de órgãos de controle, incluindo até, imagine-se, tribunais. E temos polícias e Ministério Público em profusão, e temos deputados, e temos, enfim, vários tipos, e temos imprensa, quarto poder, etc., etc. Portanto, seria de facto um fenómeno realmente estranho que, havendo uma ilegalidade grossa, patente, até grosseira, toda esta gente estivesse calada, e isto lembra um bocadinho uma história de alguém que está a marchar numa parada, todos num sentido, outro menino no sentido oposto, e a mãe acha que o seu está a marchar na direção certa. Portanto, eu, francamente, não vejo como se possa sustentar essa tese. E, por outro lado, a lei, como foi, aliás, reconhecido, estabelece critérios bastante precisos e exige autorização judicial, e esta não é dada às cegas. Em terceiro lugar, só se aplica a crimes especialmente graves, imagine-se, e, em quarto lugar, tem requisitos férreos de segurança. E o problema que realmente existe nesta matéria, e ainda não está bem resolvido, é que não devemos imaginar as forças de serviço de segurança como as suas émulas norte-americanas, por exemplo, não é? A PSP não é National Security Agency, a PJ não é National Security, nem é sequer o FBI. A título nenhum, não é? E, portanto, a capacidade que nós temos neste momento de tratar Big Data, que é do que se trata, não é? Portanto, pôr os Big Data a serem devidamente peneirados por algoritmos made in Portugal, etc. Já agora, não é? Para sermos patriotas nos algoritmos, pelo menos, essa capacidade é diminuta, e estou a ser, enfim, delicado. E, portanto, é necessário aumentar essa capacidade, e como ninguém sustenta a teoria de que uma invalidade de uma diretiva acarrete necessariamente qualquer efeito sobre a vigência de instrumentos que podiam ser elaborados e foram ao abrigo da Constituição e que são leis da República, como esse pressuposto não existe, toda a gente tem vivido tranquilamente com o que está, e a única coisa que é preciso é que esteja na prática e não só na lei. Gostaria de dizer isto a bem da minha consciência jurídica. Gostava que o professor Francisco Pereira Coutinho, que foi quem levantou a questão, está associado a esta, a sua questão. Deixa-me só responder. Não está? Não. Eu não discuto a adequação deste tipo de leis, mas a sua crítica é ao Tribunal de Justiça. Isto é uma competência da União. O Estado português... O Tribunal que é o Tribunal... Não. Também é o princípio do primado. O princípio do primado. Portanto, a questão que se tem que colocar aqui é saber em concreto se esta lei portuguesa cumpre com os requisitos que estão previstos na decisão Digital Rights, e não cumpre. Cumpre uma série deles. Não, reparem, eu não gosto da decisão Digital Rights, porque eu acho que este tipo de instrumentos são adequados. Referiu com pão para a boca, estamos de acordo. O problema é que o Tribunal de Justiça da União Europeia tomou uma posição, eu considero um pouco extremada, dizendo que este tipo de instrumentos que permitem uma conservação em massa de dados
não são admissíveis. E a lei portuguesa permite essa conservação. Para além disso, apesar de exigir uma intermediação judicial, como eu referi, não garante que os dados não são transferidos para Estados terceiros, designadamente. Não faz uma distinção entre o período de dados, o tipo de dados que estão a ser conservados e o período em que esses dados são conservados. Eu acho que o Parlamento Português, aliás, na altura, se bem me lembro, até com uma intervenção grande da Comissão Nacional de Proteção de Dados, fez uma transposição bastante adequada à luz dos problemas que a diretiva tem, mas não os resolveu todos. E a partir desse momento, esta lei não pode ser aplicada em Portugal. Formalmente ela vigora, mas materialmente não pode ser. Isto é direito da União Europeia 1.0, quer dizer, é o básico. Portanto, não há hipótese. Aliás, esta conclusão chegaram vários tribunais constitucionais por toda a Europa e a nossa Constituição, o direito à privacidade, é o mesmo das outras Constituições. Portanto, há aqui qualquer coisa errada em Portugal. E aquilo que eu sei que na prática está a acontecer é que já há muitos juízes que se recusam a aplicar esta lei porque sabem que está aqui um problema grave. E o Parlamento Português tem a obrigação de intervir o mais rapidamente possível para solucionar este problema. A questão é de tal maneira complexa que neste momento a Comissão Europeia não sabe o que fazer para substituir esta diretiva. Justamente porque eu concordo consigo, esta decisão do Tribunal de Justiça é de tal maneira radical quando diz que não pode haver este tipo de legislação que genericamente permita a conservação de dados em massa da população, que nós não temos muitos caminhos de saída. E, portanto, o problema de base está aí, se concordarmos, como concordamos, na adequação deste tipo de medidas para combater o crime grave. Mas eu parto exatamente do mesmo ponto. O meu ponto é uma questão jurídica. A questão é particularmente interessante. Antes de só passar à segunda questão, estava aqui a discutir isto. O Tribunal Constitucional Alemão não reconhece o primado, tal como o professor Jorge Miranda e o professor Bacelar Gouveia. Para alguns casos, resta saber se neste caso se aplica ou não. A Alemanha é a Alemanha, Portugal é Portugal. Se faz favor. Ora, boa tarde a todos. João Rocha Pereira, eu sou consultor internacional de segurança, membro dos corpos sociais do OSCOT. E sou também, faço parte de um grupo de trabalho da NATO há 3 anos para as questões da cibersegurança e ciberdefesa. E esta matéria, como devem calcular, é uma das minhas grandes preocupações. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o meu querido amigo, o professor Dr. Armando Marques Guedes, e os distintos oradores todos pelas suas excelentes intervenções. A minha questão é a seguinte: será que a partir do dia 25, com a implementação deste novo regulamento, vamos resolver todas as contradições que o professor Dr. Pereira Coutinho referiu? Será que vamos conseguir resolver também os problemas de supervisão e de controle dos prevaricadores com os meios que temos, que já foram referidos na questão anterior e também foram referidos pela mestra Canto Muniz? É uma das minhas preocupações, porque nós sabemos que portanto, a Comissão Nacional de Proteção de Dados não tem meios suficientes, nem humanos, nem técnicos. Sabemos também que outros organismos de fiscalização também não os têm. Ainda há dias houve uma demissão de um diretor importante desses organismos, não vale a pena estar a dizer o nome, que é meu amigo, por acaso, e sei que eles atravessam também muitos problemas pela mesma razão, pela falta de meios. Como é que isto tudo vai funcionar em termos de passarmos, efetivamente, de uma situação de regulação para a autorregulação? Será que isto vai funcionar? É a minha questão. Muito obrigado. Eu suponho que esta pergunta seja, sobretudo, dirigida à mestre Alice Feiteira. Mas também ao Sr. Dr. Pereira Coutinho. Ok. Eu creio que a Graça fez referência a isso. Quer dizer, a situação atual em Portugal não é muito animadora. Não temos lei, a Comissão Nacional de Proteção de Dados não tem meios e, portanto, chegaremos a dia 25 e dia 26 as coisas continuarão como estão neste momento. E, portanto, sem nenhum tipo de... Foi o 1º de maio. O que é... Não, o regulamento entrará em vigor... Não, mas a questão era colocada no que diz respeito à própria implementação do regulamento, etc. E aquilo que
quer dizer, veja as declarações da Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, o que é que ela disse sobre isso. E ela disse que, genericamente, que não tinha mais, não é? E, portanto, dê-nos mais, não é? E, portanto, aqui o Poder Legislativo tem que responder rapidamente. Eu dou sempre o exemplo, nós tínhamos aqui em Portugal um problema de estacionamento e a EML resolveu esse problema. Como? Com meios e com coimas. Eu próprio tinha carro e vendi o meu carro e comprei uma moto, depois de ter sido rebocado 2 vezes. E, portanto, há aqui respostas para isto. E, às vezes, a tirar dinheiro para cima das questões resolve alguns problemas. E aqui vamos ter que investir, provavelmente, no regulador. E, portanto, eu acho que essa deverá ser a solução, mas neste momento a situação não é essa, mas admito que se altera, até porque nós temos obrigações e a União Europeia pode iniciar uma ação por incumprimento, designadamente, se estiverem a ser violadas de forma flagrante as nossas obrigações deste domínio. Mas a Alice tem com certeza mais a dizer sobre isto. Concordo primeiramente com o que o Francisco acabou de dizer e eu considero é que os meios a ser atribuídos à CNPD não devem assentar na aplicação de coimas. Não me parece que isso seja o critério. Deve ser meios? Não, porque os meios, as coimas, à luz do RGPD, são o financiamento das autoridades nacionais de controle. Agora, não me parece que esse seja o instrumento adequado para o controle e a verificação do cumprimento do RGPD. Eu acho que se exige um processo pedagógico, acho que a CNPD deveria ter os meios necessários, naturalmente, para levar a cabo as suas missões. Neste momento, acho que já é visível que, mesmo nesta fase prévia de produção de efeitos do RGPD, a CNPD, por exemplo, em comparação, basta vermos os sites de outras agências de proteção de dados e verificarmos, por exemplo, que tem a agência espanhola, ou a CNIL, a agência francesa ou outras agências nos sites, os instrumentos pedagógicos já estão a disponibilizar para as sociedades, para os responsáveis, para os cidadãos. Nós cá realmente, visivelmente, estamos aquém deste processo, mas isso, enfim, eu há uns tempos disseram-me, enfim, não está cá, estamos a falar da CNPD sem estar cá ninguém da CNPD, penso eu, mas que neste momento a CNPD tem pedidos de autorização prévia, notificação prévia na escala de milhares, por volta de 15 mil. Portanto, eu acho que nesta situação até é bom a entrada, a produção de efeitos do regulamento, porque pelo menos limpa-se ali a casa. Agora, o futuro é um desafio, não é? É um desafio. Há leis contraditórias. Só acrescento, eu concordo naturalmente, isto é uma análise jurídica fina, enfim, que tem aqui pressupostos complexos da relação entre o direito da União Europeia e o direito nacional. Estão em causa uma análise sobre fontes de direito e sobre, no fundo, a fundamentação do direito nacional. Isso é uma questão técnica que, pelo que também concluímos, o Tribunal Constitucional não considerou até ao momento que a lei viola a Constituição e que, naturalmente, enfim, esteja também em causa o incumprimento do direito da União Europeia. Que eu saiba, a Comissão Europeia também não fez ainda nada contra o Estado português e tem o poder de o fazer, porque tem um poder de fiscalização, e se não o fez, exatamente acho que resulta desta questão que o professor referiu, que é de também não saber bem o que fazer. Porque também não é, nos Estados-membros, esta posição não é unânime. E a posição da doutora Lucete era sobre isso? Concorda com o professor Pereira Coutinho? Até ao final contrário. Enfim, o professor Pereira Coutinho estudou este assunto aprofundadamente, eu diria que faz sentido, sim, as observações que fez. Enfim, isto careceria de uma análise quanto à substância da lei, àquilo que está em causa. Enfim, eu acho que não me parece violar a nossa Constituição e isso justificaria-se, claro, temos uma lei própria nacional, mas lá está, há aqui um problema de compaginar esta perspectiva com o próprio direito da União Europeia, quando o Tribunal de Justiça já se pronunciou dizendo que esses dados não estão conformes o direito da União e, portanto, tornou inaplicável a diretiva.
Portanto, acho que há aqui, esta matéria carece. O que é certo é que o Tribunal de Justiça já se tem pronunciado sobre questões de metadados. Lembro, por exemplo, a primeira versão da lei dos metadados, uma alteração à lei dos serviços de informações, que o Tribunal Constitucional considerou não conforme com a Constituição. Eu devo dizer que acabei de mandar, isto é uma inconfidência, um SMS em resposta a um SMS do José Magalhães, quanto a este diferendo, comentando "where you stand depends largely on where you sit". E, portanto, a posição... graças. Queria só dar uma palavra de algum ânimo, bem, dentro daquilo que é possível dizer que isto é ânimo. Portugal não é o único Estado-membro que está nesta situação em que ainda não há um diploma nacional aprovado. A última vez que verifiquei, a semana passada, só 5 Estados-membros, 5 ou 6, não estou em erro, já tinham aprovado, ou seja, a legislação já estava finalizada, os outros ainda estão a discutir. Isto, por um lado, no que diz respeito à Lei de Implementação Nacional, e, por outro lado, em relação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, dizer duas coisas. Número 1, a Presidente da Comissão já foi por 2 vezes ao Parlamento falar sobre o problema, a necessidade de rever a Lei Orgânica da Comissão Nacional de Proteção de Dados para a adequar ao novo quadro legal. Até na última sessão, tanto quanto sei, não tive acesso à proposta, mas até apresentou uma proposta de revisão concreta, não sei qual é o conteúdo dela, mas sei que a apresentou. E, por outro lado, dizer também que a falta de meios não é um problema só português, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, não é um problema só português. Há muitos outros Estados-membros onde o problema também se coloca, e há inclusive um estudo da Agência Europeia de Direitos Fundamentais de 2010, onde constata justamente que há muitos Estados-membros na mesma situação. Era só isto. Eu se calhar, hoje era um minutinho em resposta à sua oportuna questão e, na base do que acabou de se ouvir, creio que estamos todos de acordo, ninguém pode discordar de que é importante reforçar enfim, os meios disponíveis na Comissão Nacional de Proteção de Dados. Agora, o meu comentário é este. Creio que por muitos meios que a Comissão possa ter, a escala do problema é de tal ordem, nunca serão suficientes para garantir aquilo que creio ser a sua preocupação, uma efetividade enfim, satisfatória do novo regime, não é? Ou do velho, enfim, dos princípios de proteção de dados. Tendo em conta não só a escala do uso e de reuso dos dados, não é? Há quem fale do dataísmo, já como temos uma economia centrada nos dados, a opacidade, sobretudo os grandes operadores, imprimem ao uso dos dados. Terminaria dizendo que, de facto, ainda que admitindo que as sanções podem funcionar como um elemento dissuasor, o essencial é, a meu ver, a responsabilidade, o assumir das responsabilidades dos diferentes operadores, no que o papel pedagógico da Comissão Nacional, que aliás é uma das missões que o novo regulamento atribui às comissões, é precisamente o awareness, não é? E a informação. Não é? E o meu último ponto era exatamente para relembrar que creio ser significativo que nos últimos anos a denúncia a nossa informação, a nossa awareness sobre maus usos dos dados pessoais tenha vindo daquilo a que nos Estados Unidos e noutros sítios chamam os whistleblowers, os Snowden, este senhor que agora denunciou, este técnico informático, digamos, o abuso por parte no Facebook, na relação com a Cambridge Analytica. Quer dizer, creio que, para meu ver, a importância dos whistleblowers, nós precisamos de uma tradução adequada desta expressão em português, porque denunciante tem uma carga pejorativa que não me parece ser a mais apropriada no contexto. Por um lado, também sugere a responsabilidade de todos, enfim, aqueles que têm, digamos, a mão na massa, não é? Os informáticos, os engenheiros, as pessoas que lidam com os dados, de chamarem a atenção da opinião pública para maus usos de informação. De facto, enfim, temos todos que participar neste processo, não é? E a Comissão será um elemento. Queria agradecer aos membros do painel, queria agradecer ao público pelas reações e pela vivacidade potencial da discussão. Na realidade, não houve tempo para fazer de outra maneira. Também começámos 20 minutos atrasados. Teríamos 20 minutos para continuar. Agora vai haver um coffee break. Muito obrigado e pedi uma salva de palmas para